Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir. Traga sempre viva em tua memória a maneira como Yahweh, teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses ou manifestasse todas as intenções do teu coração. Se vocês estavam decididos a obedecer os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentiste fome e te alimentou com o maná, que nem os teus pais nem vocês conheceram, para te mostrar que o homem ou o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, a fim de que usavas as roupas e não se envelheciam, tampouco os teus pés se incharam durante esses 40 anos na caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahweh, o teu Deus, te educava, como um pai que instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos que Yahweh, o teu Deus, para que os teus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. E você diz amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Se eu não conseguir pregar, a gente conversa, amém? De ontem para hoje, desde o período da tarde, que estávamos aqui com alguns membros, a qual eles estavam vindo através da ficha cadastral para poder se membrar, estar conosco. Veio um quebrantamento e tomou as nossas vidas que estávamos aqui. Este quebrantamento, ele foi me tomando durante a noite, no período das 10 horas da manhã, das 10 horas da noite, enquanto estava meditando na palavra do Senhor. E comecei ali a escrever, comecei ali a fazer o meu sermão, a fazer algumas anotações, até que comecei a ser visitado pelo Senhor. E as visitações do Senhor, ela vem menos quando você espera. Mas quando o seu coração está totalmente quebrantado, aberto, você se torna acessível para o Espírito Santo de Deus. Quando os nossos corações estiver alinhado com o trono do Senhor, então nós se tornaremos homens e mulheres confiáveis a Ele. Homens e mulheres que não estão mais agora dentro do plano desse sistema moderno, desse sistema atual a qual hora vivemos, a igreja da última hora. Mas eu e você, quando adentramos dentro do plano celestial de Deus, nós iremos ser transformados à medida da nossa entrega, à medida do nosso relacionamento com Deus. Também será a medida daquilo que Ele irá se revelar a você, a medida da sua fome, a medida da sua sede, o tanto que você está disposto a abnegar a sua vida, as suas paixões, os seus desejos por Ele. A palavra do Senhor, a qual ora lemos,
ela aponta e nos instrui, nos ensinando que Deus, Ele é o nosso Pai. Que o Senhor, Ele nos instrui em toda a jornada em nossas vidas, para que em tudo nós possamos ir bem. Em toda a nossa jornada, tanto nos altos como também nos baixos, o Senhor está no controle de toda situação. O Senhor, Ele sabe daquilo que irá acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui a alguns anos. O nosso Deus é o nosso Senhor, o nosso Abba, o nosso tudo. Ele caminha nas 3 linhas do tempo: no passado, no presente, no futuro. Onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o Deus que você serve. E agora Ele chega com uma instrução para que Moisés pudesse dar ao seu povo. E que povo é esse? O povo da promessa. Israel, um menino que crescia, um menino que ele vai passar pelo seu momento jovial, ele vai adentrar na juventude, mas logo após também, ele deverá ser amadurecido, para que se cumpra o propósito pela qual o Senhor os tirou do Egito. Se nós olharmos a palavra do Senhor, que ora lemos, o que o Senhor sempre quis para com o povo da promessa, é que o povo pudesse obedecê-lo, é que o povo pudesse se tornar um, juntamente com Ele. É por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: assim como eu sou um com o Pai, vocês também serão um comigo. O que o Senhor sempre quis para com esse povo da promessa, é que esse povo entregasse totalmente o seu coração. A palavra do Senhor relata no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9 e 10 em diante, que o coração do homem, ele é enganoso. E quem poderá discernir o coração do homem? Ninguém, mas Deus, aquele que esquadrinha os nossos corações, sabe quais são as verdadeiras intenções da sua vida. O que o Senhor tem para nós, mediante a tanta fundamentação que já ouvimos, mediante a tanto alicerce, a qual já foi fundamentado no nosso espírito, nesses dias que estamos aqui, neste lugar, congressos, conferências, cultos, momentos de entrega, momentos em que o rio dele se abre neste lugar, momentos em que as fontes são abertas, e eu e você, juntamente com o nosso líder, juntamente com os ministros, adentramos numa dimensão nova por intermédio da sua misericórdia. E o que o Senhor tem, e o que o Senhor quer, e o que o Senhor está esperando de nós, que nós entregamos a Ele o nosso coração. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Mas no 11 diz: bem sei eu os pensamentos que tenho ao vosso respeito, e não são como os teus pensamentos, ó Israel, porque os pensamentos que tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, são pensamentos de vos dar um fim a qual eu espero para vocês. Então vocês vireis a mim, orareis a mim, e eu te darei toda a minha atenção. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então eu me deixarei ser encontrado por vós. O que o Senhor está esperando de nós nessa noite
não é muitas das vezes os movimentos, não é muitas das vezes aquilo que você quer fazer dentro de um ambiente profético, porque os movimentos e as manifestações proféticas fazem parte deste ministério, fazem parte daquilo que está instituído pelo Evangelho do Senhor, mas que o Senhor tem para nós nesses últimos dias, é algo que ainda o teu olho não viu, é algo que ainda o teu coração não discerniu, é aquilo que ainda não subiu ao teu coração e nem ainda você conseguiu enxergar, mas é aquilo que Ele tem para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam, para aqueles que se colocam na brecha, para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que priorizam Ele. Só que se as nossas prioridades elas estiverem em outras coisas essas aqui o apóstolo Paulo vai dizer que aqui o que passamos são momentâneos, são coisas transitórias, são coisas passageiras, leves, momentâneas, passageiras, porém elas estão gerando para nós um peso de glória eterno. Mas se eu e você adentrarmos dentro nessa casa e não colocar o nosso coração no altar que está estabelecido neste lugar, nós não conseguiremos adentrar nas dimensões novas da sua palavra, nas dimensões novas do Espírito, porque o Senhor Ele está nos chamando nessa noite, não é somente para rasgar as vestes, porque isso o povo de Israel fazia. Se nós observarmos para o livro do profeta Joel, capítulo de número 2, no versículo de número 12, vai dizer em diante, se você puder colocar, contudo, agora diz Yahweh, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto, versículo 13, e dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume, retornai o vosso ser para Yahweh, o vosso Elohim, o vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender aquilo, a desgraça que já estava prevista. O que o Senhor está esperando de nós é que quando nós verdadeiramente abriremos o nosso coração a Ele, quando o nosso coração estará batendo juntamente com o do Senhor, quando o nosso coração estará totalmente alinhado para com Ele, para que juntos pudéssemos adentrar naquilo que já está estabelecido pelo céu, naquilo que já está estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Se nós adentrarmos dentro dessas portas somente esperando profecias, se nós adentrar nessas portas somente esperando os movimentos proféticos, as imposição de mãos, nós não adentraremos na novidade que o céu tem para nossas vidas, porque eu preciso te dizer, está aberto nessa noite, e Ele te convida a adentrar numa nova dimensão, no rio da glória dEle. O seu coração é o que Ele quer. Ele quer uma obediência voltada totalmente a Ele. Ele está dizendo para Israel no capítulo de número 8 de Deuteronômio, versículo 1: portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que vos deixo, todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entrei e possuís a terra que Yahweh, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. E o Senhor falou comigo na data de ontem, às 10 horas. E espontaneamente eu mandei uma mensagem para o nosso bispo Igor. E a frase que escrevi para ele espontaneamente, que o Espírito deu, foi que a obediência nos levará a caminhos nunca antes percorridos, para que haja
o cumprimento das promessas. Ele está esperando uma obediência do teu coração. Ele está esperando que nós adentremos por um caminho novo e vivo, eficaz, que é o caminho da santidade, que é o caminho da sua palavra. É o que vai relatar no livro de Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 8, que ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas serão para os viajantes, nem os loucos errarão este caminho. É um caminho que ele vai nos levar ao verdadeiro propósito das nossas vidas. É um caminho que ele vai nos trilhar para que cheguemos ao lugar que já está determinado, para que se cumpra o seu chamado, para que se cumpra o teu propósito, para que se cumpra o teu desígnio, para que você encontre o seu destino. É por isso que o apóstolo Paulo diz que estamos transitando de glória em glória. Aquilo que eu recebi hoje é maravilhoso, é bom, vou usufruir de tudo que ele me deu, mas amanhã ele te espera novamente no altar para te derramar um vinho novo de alegria na sua vida. Amanhã ele continua te esperando no altar da comunhão, prontamente disposto a revelar aquilo que os teus olhos não viram, a revelar o que os teus ouvidos não ouviram, a revelar ainda o que o teu coração ainda não sabe, mas é para aqueles que entenderam o verdadeiro amor no Senhor. Existe diversas dimensões que estão abertas, esperando eu e você. Existem rolos que ainda não foram lidos, esperando eu e você. Existe no mundo espiritual salas que te aguardam, que ainda você não conhece, que você ainda não sabe, mas se o teu coração estiver totalmente disposto a conhecê-lo, ele também estará disposto a revelar o segredo do coração dele a você. Só que é uma disponibilidade. Depende de mim e de você. Depende da sua fome. Depende da sua sede. Até onde você quer chegar com Deus? Até onde você sonha em chegar com Deus? Até onde você está determinado a ir com Deus? Ali estará também o seu coração. Existe um rio que o Senhor quer nos lavar nessa noite. Existe uma água da santidade que quer nos purificar nessa noite. E quando adentramos dentro dessas águas, essas águas tiram todo medo. Essas águas tiram toda dúvida. Essas águas tiram todo receio, todo ponto de interrogação que a sua alma tenta colocar sobre você. Está aberto, está nos esperando, mas o Senhor está procurando corações nessa noite, para que possamos adentrar naquilo que já está liberado, aquilo que já está aberto. Mas se nós não obedecermos, se nós não adentrarmos pelo caminho da obediência a Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum, a não ser longe do seu destino, a não ser longe do propósito que Ele tem estabelecido para a sua vida. Então o Senhor, Ele pega Israel, Ele está falando: olha Israel, obedeça a minha palavra, para que em tudo vocês possam ir bem. Obedeça os mandamentos que hoje vos ordeno, para que eu possa cumprir aquilo que eu te coloquei, aquilo que eu te falei, aquilo que eu já determinei para acontecer na sua vida.
É necessário que haja uma obediência. É necessário que haja um despertar na sua mente. O que estamos fazendo aqui nesses dias, cada pregação, cada fundamentação, cada alicerce que vem da palavra de Deus, é para apontar o caminho da obediência. E como que nós obedecemos a Deus? Mediante a sua palavra, mediante aquilo que já está determinado a acontecer na sua vida. Mas existe algo chamado entrega. O nosso apóstolo disse algo muito interessante em uma das pregações antigas dele, dizendo que é a mesma Bíblia, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que ele serve, que eu sirvo, que você serve. E o que muda? A vida de entrega. A sua entrega. Não onde você quer chegar com o Senhor. Feche os teus olhos. Na onde você quer chegar com o seu Deus. Na onde você está determinado a ir pelo intermédio do Evangelho Santo. Porque Ele está te chamando para uma vida de entrega nessa noite. Ele está querendo pegar todo o fardo, todo o jugo pesado que os teus adversários, os teus inimigos têm colocado sobre os teus ombros. E Ele quer tirar e te dar um fardo leve e suave, para que você possa trilhar o caminho da santidade, para que você possa alcançar o caminho que já está estabelecido para a sua vida. Então é necessário haver uma entrega. O que muda de uns para os outros não é porque sabe falar bem, não é porque leu bons livros, não é porque estudou muito, não é porque profetiza muito. O que muda de uns para os outros é a nossa vida de entrega. A medida da sua entrega é a medida daquilo que Deus vai se revelar a você. A medida da sua entrega. Mas quando nós deixamos o caminho da obediência, quando nós saímos do caminho da comunhão com o Senhor, nós iremos dar ouvidos a vozes estranhas. E é por isso que muitas pessoas vivem ciclos repetitivos em suas vidas. É por isso que muitos ciclos repetitivos voltam a acontecer na vida de muitas pessoas. Pode perceber, entra ano, sai ano, termina o ano, entra o ano novo e continua o mesmo ciclo na sua vida. As coisas não mudam enquanto você não muda. As coisas não vão mudar enquanto você não se despertar. As coisas não vão acontecer enquanto você não se entregar. Você não entendeu ainda? Para o mundo, ele segue o curso do mundo. Para o mundo, as pessoas que neles vivem seguem o curso. Nasce, cresce, morre e nada muda. Mas para você, a lei de Jeremias, capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, versículo de número 5: antes que eu te formasse na madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Guerrearão contra ti, pelejarão contra ti, mas eles não poderão te resistir, porque eu te fiz muro de ferro. Eu te fiz muro de bronze, e eles não poderão resistir a você. Por quê? Porque eu te dou poder para plantar e para arrancar. Eu te dou poder para semear, para colher. Eu te coloco e te estabeleço hoje como o meu profeta, diz o Senhor. Para o mundo é normal as lutas.
Para o mundo, tanto faz. Mas na vida do crente, há um propósito que nos vai levar a Ele. E esse propósito, Ele nos insere para que trilhamos um caminho. E que caminho é esse? Versículo de número 2, do capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio. Traga sempre viva em tua memória a maneira como Yahweh, o teu Deus, te conduziu por todo o deserto, por estes 40 anos, para te tornar humilde. O porquê não ser humilde? O porquê não adentrar no caminho da simplicidade? O porquê? O porquê que tantas das vezes ainda guerreamos com a nossa carne, com a nossa alma, e não adentramos pelo caminho da humildade, não adentramos pelo caminho da simplicidade. Porque Deus está dizendo para Israel: Israel, e te lembrarás, recordarás o caminho pelo qual eu te coloquei durante 40 anos no deserto, para te tornar humilde e provar-te. E o porquê que Deus está pegando Israel e está fazendo tudo isso? O porquê que Deus está pegando Israel e está levando ele por um caminho durante 40 anos para tratar no caráter de Israel, para tratar na conduta de vida de Israel, para mostrar a Israel que foi a mão dele que tirou eles do Egito e não foi a sua própria força, para que quando Israel chegasse lá na frente, eles iriam ter boas casas, eles iriam ter prata, eles iriam ter ouro, eles iriam ter gados, ovelhas, eles teriam muitas coisas que o próprio Senhor disse que daria por intermédio da sua palavra. Mas eles não poderiam se esquecer do caminho que ele percorreu, porque o caminho que ele percorreu trouxe para Israel algo chamado humildade. Durante esses quase 11 anos de evangelho, pela bondade do Senhor, eu já vi muitas pessoas arrogantes caírem, muitas pessoas soberbas caírem, muitas pessoas que se exaltam caírem. Mas diz a palavra do Senhor: ele que em si se exalta, esse mesmo a própria mão do Senhor abate. Mas aquele que em si se humilha, esse o Senhor exalta. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer saber quem é as pessoas? Dê poder a elas. É por isso que muitas pessoas elas vivem numa limitação ainda. É por isso que muitas pessoas ainda não adentraram no plano celestial de Deus, mas estão sendo ainda tratadas no seu caráter, para que elas não possam lá na frente ser uma pedra de tropeço para elas mesmas. Porque se nós não formos tratados no nosso caráter, se nós não formos tratados naquilo que o Senhor está nos levando por um caminho no deserto, nós iremos tropeçar lá na frente, nós iremos cair lá na frente, nós não iremos alcançar aquilo que Ele já tem determinado, por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta de achar que pode alguma coisa, que faz alguma coisa, que é alguma coisa. Mas em João capítulo de número 3, versículo de número 30 vai dizer: o que importa é que o Senhor cresça e eu diminua. O que importa é que você venha diminuir, que nas nossas palavras não saiam palavras torpes, que na nossa boca não saiam palavras de altivez, que nas nossas bocas não saiam palavras de soberba, e que o espírito de grandeza ele não venha tentar contra a nossa vida. Mas se porventura tentar, a palavra diz que por um caminho ele poderá vir, mas por 7 ele terá que bater em retirada.
O caminho da humildade é o caminho que nos levará à honra. Se nós não formos tratados, se o Senhor não dá a nós o manto de humildade, nós não iremos suportar a glória que há de vir. É por isso que muitos da nação brasileira, muitos líderes, muitos que adentraram pelo caminho church, muitos que adentraram pelo caminho do falso evangelho, do engano, eles receberam muita imposição de mãos, receberam muito poder, receberam algumas dimensões, mas ainda não foram tratados no seu caráter, ainda não foi tratado no seu mais íntimo do seu coração. E que se nós não formos tratados no íntimo do nosso coração, nós não iremos alcançar aquilo que já está pronto para mim e para você. Porque a palavra diz no livro de Gênesis capítulo de número 3, que o Senhor fez tudo o que existe em 6 dias, e no 7º ele descansou. Você acha mesmo que ele demoraria tanto para entregar aquilo que você pede? Você acha mesmo que ele demoraria tanto para entregar aquilo que você orou? Já está pronto, já está feito. Deus está preparando o seu íntimo, o seu homem interior, para que o seu caráter venha a ser aprovado. O nosso caráter tem que estar aprovado. É por isso que Deus coloca o homem no caminho do deserto. É por isso que Deus pega o povo e fala: vocês vão adentrar por este caminho, porque eu preciso tratar com vocês algumas áreas da vida de vocês, para que vocês não levantem os deuses estranhos, como vocês já fizeram, para que vocês tomem posse da terra a qual o Senhor já deu a vocês. Eu preciso tratar o caráter de vocês. Para quê? Para que vocês possam se tornar humilde, para que a humildade não saia do seu coração. Humilde, na tradução do hebraico, a palavra humilde em hebraico é anav, que se origina da raiz anef, cujo significado é curvar-se. Refere-se à capacidade de diminuir o ego, aceitar as dificuldades, conter a raiva, tomar decisões razoáveis em todos os tempos de crise. É você se submeter à vontade do Senhor. Todas as vezes que Deus ele vai ungir um homem com o poder, com a glória, com a santidade dele, juntamente com esses mantos poderosos, vem também um manto de humildade, para que ele não se perca. Por diversas vezes, eu dobrado com os meus joelhos, eu prostrado diante do altar, vi um anjo me cobria, um manto muito velho, como se fosse da cor marrom. Falar para vocês, bem humilde. Ele falava: receba o manto de humildade, receba as sandálias, os calçados da humildade. E o porquê que Deus nos dá as sandálias da humildade e o manto de humildade? Porque Ele nos ama e está zelando por nós. Porque Ele diz na sua palavra: o meu desejo é que nenhum se perca. O desejo que eu tenho para Israel é que nenhum venha se perder, mas que todos venham ser salvos, mas que todos adentrem deste plano celestial que determinei para a vida deles. E tirarei o coração de pedra, lavarei, purificarei, limparei eles das vossas imundícias, Ezequiel 36, e colocarei um coração novo. E o porquê que Ele coloca um coração novo? Para que nós venhamos viver a novidade de vida,
para que, como o apóstolo Paulo diz, que agora nós que andemos em Cristo, andamos agora em novidade de vida. E o que é isso? É vida nova, é algo novo. Então não se pode colocar vinho novo em odre. Aí ele tira o coração cheio de escamas, o coração enraizado, empedrado, coração sujo, um coração que está voltado a dogmas de homens. Ele tira e coloca um coração novo, para que você possa desfrutar do novo. É por isso que tanto vivemos aqui a novidade do céu, a novidade de vida. Cada culto você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui para o final ou término desse culto. Mas a novidade do céu está entre nós. A novidade de vida está entre nós. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, eu também não sei. Mas o que importa é que ele cresça e nós venhamos diminuir a cada dia. O que importa é que a mensagem dele seja pregada. O que importa é que pelo menos um coração nessa noite seja dilacerado, para que a presença e a glória do Senhor possa habitar. É isso que importa. Que nós venhamos nos submeter à vontade do Senhor. É que nós venhamos nos humilhar diante dele, adentrar pelo caminho da simplicidade e da humildade. É este caminho que o Senhor tem para você. De todos os mantos mais poderosos que você pode ter, para mim, um dos mais poderosos é o manto de humildade, que com ele você tem acesso a todas as salas da glória. Todos acessos virá com o manto de humildade. Não virá porque eu profetizo, não virá porque eu tenho algum cargo eclesiástico. Isso para Deus é nada, porque Deus quer novamente conectar o coração dos filhos. Deus quer conectar o seu coração para que você não se perda. Deus está dizendo nessa noite que o que mais importa para Ele é a medida da entrega do seu coração a Ele. O mais Ele faz. O mais está tudo feito, preparado, está pronto. O que Ele quer novamente é conectar o coração dos filhos. Não é porque eu tenho algum cargo eclesiástico, não é porque é pastor, não é porque é obreiro, é ministro, é diácono. Querido, Deus está te esperando novamente dentro deste lugar da comunhão, para que o seu coração possa ser aberto totalmente novamente a Ele. A ponto do nosso coração pulsar junto com o coração do Pai, a ponto do seu coração pulsar junto com o coração de Jesus. Em Apocalipse capítulo de número 2, a palavra do Senhor descreve: volta-te, te arrependa, olha onde caíste, corra rápido, porque senão removerei de ti o teu castiçal. E o porquê deixamos de amá-lo? O porquê deixamos de adentrar no mais profundo da comunhão com Ele? Porque muitas das vezes as prioridades têm mudado na sua vida. Porque a palavra diz que volte e se arrepende. Lembra-te do primeiro amor. Lembra-te de quando você aceitou a Cristo. Lembra-te de quando você levantou a mão e falou: eu quero trilhar o caminho do Evangelho da Paz. Lembra? E por que agora nós deixamos de trilhar esse caminho? O porquê agora deixamos de trilhar o caminho do amor reverente a Deus? Se nós, no começo da nossa caminhada, queimávamos um primeiro amor, muito mais agora, mediante a todas as revelações que nos foi dada. Muito mais agora, pelo todo o fundamento alicerce que te foi dado. Muito mais agora, pelas revelações da glória que foi
alicerçada em nossos corações. O porquê que lembramos muito do primeiro amor? Só que esquecemos também que já recebemos Ele, e todas as fundamentações, ela veio de brinde, para que eu e você pudéssemos fazer a nossa parte e aumentar esse amor. Por que não aumenta? O porquê? O porquê que esse amor, ele não cresce? Porque está faltando um direcionamento, está faltando muitas das vezes clareza. Só que nessa noite eu declaro clareza para o teu espírito, eu declaro um direcionamento do céu para o teu espírito, eu declaro que você voltará para o caminho de onde nunca deveria ter saído. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo, que este caminho está aberto, e a tenda do encontro está te esperando e te aguardando, para que você possa novamente se quebrantar diante dele. Porque eu vou te dizer, como diz o salmista no capítulo de número 51, versículo de número 17 adiante: eu bem sei que o Senhor não tem prazer em sacrifícios de animais, porque senão eu mesmo te daria. Mas, essa palavra, mas, eu sei o que te agrada, Senhor, um coração quebrantado, um coração sensível, um coração voltado para ti. Esse é o coração que o Senhor não desprezarás. Então, no meio do caminho, no meio do deserto que Ele nos coloca, Ele vai tratando do nosso caráter, Ele vai tratando das nossas precipitações, para que você não fale nada fora da direção do Espírito Santo. Porque eu já padeci por falar fora da direção do Espírito Santo. Será que foi só eu? Não, creio que teve que ter pelo menos mais um aí. Tudo que falamos fora da direção do Espírito Santo, perdemos acessos. Tudo que falamos fora da direção do Espírito Santo, novamente nós ficamos parados, estagnados, até que se abra um novo ciclo para que você adentre. Mas se eu e você andamos agora mediante ao Espírito Santo do Senhor, por quê? Porque você não anda mais conforme as suas vontades. As suas vontades foram submetidas pelo advento da cruz do Calvário. As suas vontades não tem mais, agora é a vontade dele. E ele diz agora que aqueles que andam no Espírito, falem também no Espírito. E se falamos pelo Espírito, mais nos é dado. Mas se estamos falhando, se estamos retrocedendo, o deserto ainda continuará a perpetuar na sua vida. Se Deus olhasse para Israel e visse ali que os 40 anos ainda não estava bom para eles, eles continuariam mais. Só que o deserto na nossa vida, ele tem data de início, porém também ele tem data de término para acabar. Existem alguns desertos na nossa vida, e o deserto que Deus te leva é o deserto que Ele permanece com você. Mateus capítulo de número 4 vai dizer: e o Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus para o deserto. E para que ele foi conduzido ao deserto? Para ser tentado por Satanás. E como na palavra que nós lemos aqui, Jesus também descreve ali para o diabo, dizendo: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele está no deserto, diga comigo, porém está equipado com a palavra. Se nós estamos equipados, nós temos proteção. Agora, você ainda está tendo uma ruptura em nossa vida. A unção que estamos recebendo, e ela continua jorrando, vazando,
novamente os seus adversários irão ter acesso à sua vida. Porque no deserto, Ele te coloca não para te fazer sofrer. Não é isso. O deserto que Ele coloca para que você adentre diante de você é para tratar algumas áreas na sua vida. É para te ensinar que, como um pai educa o filho, Deus também nos educa. É para nos ensinar que no meio dessa jornada, é para nos ensinar que até a consumação dos séculos, nós iremos passar momentos ruins, iremos passar momentos bons, iremos passar dias maus. Sim, iremos, mas todos os dias Ele estará com vocês. Todos os dias. É por isso que a palavra dele diz que as minhas misericórdias é a causa de não sermos consumidos e são novas a cada manhã. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas nessa tarde, eu sinto pelo Espírito do Senhor que a misericórdia está sendo renovada em nossas vidas. Existe um ciclo que está aberto te esperando nessa tarde. Eu sinto pelo Espírito que corações aqui já estão discernindo aquilo que o Senhor está requerendo nessa tarde. Eu sinto pelo Espírito Santo do Senhor que nessa tarde é uma tarde que Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele é o teu Pai. Ele te trouxe nessa tarde aqui para te lembrar que Ele está com você em todos os momentos ruins da sua vida, como também estará nos bons, mas em todos os momentos da sua vida, Ele estará no controle da situação. Ele estará. Mas Ele está esperando uma disponibilidade do seu e do meu coração. Ao ponto que nós venhamos nos humilhar. Apóstolo Pedro, não me fala a memória, 1 Pedro, capítulo 1 ou 2, me fala a memória. Ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, do Senhor, para que no seu tempo certo Ele vos exalte. Mas muitas das vezes nós adentramos por esse caminho. Às vezes, somos proféticos demais para chorar. E o Senhor tem me cobrado esses dias. Às vezes as unções que vêm na nossa vida, as unções são violentas. E se você não tiver o discernimento e o equilíbrio, você perde o quebrantamento. Se você tem prestado atenção, o que tem dito aqui o nosso apóstolo por entre esses dias é: Senhor, não tire o seu quebrantamento de mim. Se o Senhor tirar o seu quebrantamento de mim, é melhor me levar. Eu ouvi o apóstolo dizendo isso: me leva. Porque sem o quebrantamento nós não iremos adentrar na doce presença do Senhor, queridos. Sem o quebrantamento nós não iremos chegar muito longe. Sem o quebrantamento do Senhor nós não conseguiremos avançar e nem progredir mediante aquilo que já está decretado para nossas vidas. Então Ele leva Israel para o deserto. Ele leva o povo para o deserto para que ele se pudesse se tornar humilde e pudesse conhecê-lo. É o que diz a palavra. Se não me falha a memória, livro de Malaquias: prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós somos testemunhas oculares de Cristo. E testemunhas fala daquilo que viu. Fala daquilo que está enxergando. Se você cometer algum delito, você for, Deus me livre, estiver dentro de um DP, na delegacia, vai chegar as testemunhas, porque ela viu algo. Não precisa me responder,
O que você tem visto para se tornar testemunha de Cristo? O que você tem visto? O que você tem enxergado com o seu espírito? Só nos tornaremos testemunhas quando vemos, quando Ele se revelar a você. Palavras que pregam mensagens que vão elevar o nosso ego, igrejas, estão cheias por aí. Mas aqui nós estamos te ensinando a adentrar no caminho da santidade. A nossa obrigação aqui é instruir vocês para que vocês adentrem pelo caminho da santidade. E para adentrar pelo caminho da santidade, vai ter que ter abnegação da sua vida, vai ter que ter renúncia na sua vida. Algumas coisas que você fazia, você tem que deixar de fazer. Algumas práticas que vocês faziam, tem que deixar para trás, para que você adentre pelo caminho, porque no caminho não pode levar bagagem, o caminho é estreito. O caminho da santidade é um caminho estreito. Poucos são os que entram por ela. Poucos. Tomara a Deus que todos aqui tenham adentrado. Poucos. Então Deus está pegando o povo, está trazendo o povo a consciência de ser transformado por intermédio deste caminho, por intermédio da humildade. Para quê? Para provar. Está lá no texto, capítulo de número 8, versículo de número 2 de Deuteronômio. Durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te. Provar-te. Provar o quê? A fim de que manifestasse todas as intenções do seu coração. A fim que o nosso coração manifestasse aquilo que estava oculto. É por isso que a palavra diz que não há nada em oculto que não há de ser revelado. Então Deus pega Israel, pega esse menino que está crescendo, pega esse menino que está evoluindo, coloca ele no caminho, para que ele não se perdesse, fosse humilde, para experimentá-lo, prová-lo, para ver qual eram as intenções do coração de Israel, para saber qual era a intenção deste povo que iria herdar a promessa do Senhor. Então precisamos entender que o Senhor, Ele nos coloca no meio do caminho, para que venhamos conhecê-lo, para que venhamos entender verdadeiramente qual é o seu desígnio na terra, para saber qual é o senso de justiça, o senso de destino que habita dentro de você. Você sabe de onde você veio? Sabe de onde você está? E para onde você vai? E para onde você está indo? O senso de destino vai apontar o seu caminho. O senso de destino vai apontar para você na onde você deve chegar. E nós somente chegaremos aonde o Senhor já tem determinado, se nós estivermos com o nosso coração quebrantado e humilde. Pois diz a palavra do Senhor: aquele que tem um coração quebrantado e humilde, é este que eu me revelarei. Ele não vai se revelar porque você é profeta. Ele não vai se revelar porque você tem alguma coisa que você fala, que você vê. Ele vai se revelar quando o seu coração estiver totalmente alinhado com Ele. E o povo fica 40 anos
E Deus precisa bater novamente na tecla: não se esqueça, não te esqueça, não te esqueça, não te esqueça. Te lembrarás, te recordarás da onde eu te tirei, pelo caminho que percorreste, para que vocês pudessem se tornar humildes, para que vocês pudessem se tornar um homem segundo o meu coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele pecou? E foi um pecado de morte. É porque Davi reconheceu no seu coração a sua miserabilidade de se arrepender. Ele se revelará ao coração contrito e quebrantado. Ele não se revelará ao orgulhoso. Ao orgulhoso, ele somente vai dando corda. Ao orgulhoso, ao soberbo, aquele que está no caminho da altivez, da grandeza, da ganância, ele só vai dando corda. Mas uma hora ele puxa. E a queda é grande. E o porquê não adentrar por este caminho da humildade? Uma pergunta que eu te faço. O porquê não ser humilde? O porquê não ser simples? O porquê? Será que crescemos demais para sair deste caminho? Será que tanto alimento sólido que você já comeu, agora você quer deixar este caminho da humildade? Será por ter tanta fundamentação que você já teve neste lugar, você deseja ainda sair deste caminho da humildade? Porque se você sair deste caminho da humildade, você não chegará a lugar nenhum que Ele tem para a sua vida. O Senhor, Ele tem águas para nos lavar, Ele tem rios para que possamos adentrar. Só que esse rio só é dado àquele que é humilde. Isaías 66, a palavra vai dizer: a este eu me revelarei, ao que tem um coração quebrantado, a que é pobre de espírito. Não é pobre de dinheiro, de espírito, submisso à vontade dEle. A este eu me revelarei, ao abatido de espírito, ao quebrantado de espírito, este eu me revelarei. Provérbios 11:2 diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Efésios capítulo de número 2, 4, versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E o Senhor falou comigo: a humildade é uma virtude dos sábios. Quando saímos do altar da oração e do ambiente da comunhão, tropeçamos naquilo que achamos que sabemos e deixamos a palavra que nos diz que estamos caminhando agora de glória em glória. Pois um bom sábio, ditado popular, ele nunca saberá de tudo, mas todos os dias ele aprende mais um pouco. Aquele que está com o coração aberto para aprender, aquele que muitas das vezes será necessário desaprender o que aprendeu para aprender algo novo. Eu tive que desaprender muita coisa para aprender algo novo, e mesmo assim também ainda não tenho toda a revelação, e ninguém tem, porque estamos caminhando de glória em glória. Ninguém tem toda a revelação, querido. Ninguém alcançou o auge da revelação ainda. Nós recebemos medidas através da humildade de se achegar no altar do Senhor. Humilde e provar-te, para que exteriorizasses, manifestasse todas as intenções do seu coração. É declarado isso na palavra do Senhor,
que a boca somente ela falará aquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de orgulho, se o nosso coração está cheio de altivez, se o nosso coração está cheio de grandeza, nós não iremos completar a boa jornada nossa aqui na terra. Mas se o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, Ele revelará os segredos aos santos. Esse caminho do orgulho, esse caminho da altivez, da soberba, é um caminho que levará a uma queda sem precedentes. Todos os homens que foram estabelecidos na nação brasileira, que começaram bem pelo caminho da humildade e da simplicidade, mas que quando se deparou com essa palavra e esse espírito chamado orgulho, eles caíram. E a queda foi tão feia que não foi ele somente que caiu, mas ele levou com eles outros. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de humildade, simplicidade, amor, presença, glória, é isso que eu transmito para vocês. Mas se existe alguém que sobe no púlpito com o coração orgulhoso, com o coração altivo, com palavras que alto em si mesmo ele se ensoberbece, ele somente dá aquilo para o povo. É por isso que o povo de Israel, entre outras horas em cima ou embaixo, algumas dimensões entre altos e baixos que eles passavam, eram por conta de muitos sacerdotes. Sacerdotes que deixaram o caminho da santidade, sacerdotes que deixaram o caminho da pureza, sacerdotes que deixaram o caminho da reverência e do amor a Deus, e adentraram por um caminho corrupto, adentraram por um caminho altivo. Ezequiel capítulo de número 8, a palavra do Senhor descreve, mostrando para Ezequiel: olha Ezequiel, você verá agora as abominações que eles fazem dentro do meu templo. E o que eles fazem dentro do meu templo, Ezequiel? Eu vou te mostrar. Então a visão se abre, e ele vê 25 sacerdotes com seus incensários na mão, adorando deuses, adorando a Tamuz, adorando a Baal, adorando a Astarote, adorando aos deuses de Iva, de Gozã, adorando tudo quanto é tipo de répteis. Então Deus mostra para Ezequiel: você está vendo? Esses sacerdotes é aqueles que estão em cima do meu altar. Eles pregam, eles até falam palavras bonitas, só que quando termina as suas ações, eles vão para recâmaras secretas, adorar tudo quanto é tipo de deuses, adorar tudo quanto é tipo de répteis. Homens que se distanciaram do caminho santo e adentraram pelo caminho da idolatria. Então Deus começa a mostrar para Ezequiel ainda mais 70 anciões, tudo virado de costas para o sol, adorando uma deusa da fertilidade, a Tamuz. E Deus mostra para Ezequiel: está vendo isso? Como não será abominável aos meus olhos? Como eu irei olhar para isso e não irei fazer nada? Como eu irei olhar para isso e não trarei juízo sobre Israel? Porque todas as vezes que Deus for manifestar a glória, o avivamento dele na terra, consequentemente virá vindo através de um juízo. Sempre. Foi assim em toda a história de Israel. Foi assim em toda a história dos avivamentos. Cidades, países, lugares, bairros, onde a perversidade estava imperando. Só que Deus, para trazer o avivamento, primeiro ele abate, para depois que o povo dele pudesse ser exaltado. Primeiro ele abate, para depois que o povo dele pudesse novamente ser restaurado. É por isso que neste tempo nós precisamos entender que existe uma restauração da última hora, que está restaurando a sua vida, que está nos pegando novamente do lugares da onde estávamos. Me perdoe a expressão, do atraso que você viveu tantos anos atrás, irmãos. Até pouco tempo que você chegou pela bondade de Deus nessa casa. Tanto atraso.
Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, por que eu demorei tanto? O porquê que eu não saí antes? O porquê que eu não vi antes? O porquê que esse caminho não me foi alertado, me mostrado? Porque não tinha sacerdotes, profetas para pregar a verdade. Somente alguns foram designados neste tempo. É por isso que a voz do nosso apóstolo, pela bondade de Deus, está ecoando pela nação brasileira. É por isso que a voz do nosso apóstolo está ecoando pelas nações aí fora. Porque quando os verdadeiros, os ímpios, eles continuam falando a verdade, enquanto aqueles que carregam em si o espírito do engano continuam levando muitos à mentira, Deus está levantando os verdadeiros para trazer um alinhamento na terra. Deus está levantando homens que pagarão o preço que for para trazer o avivamento às nações. Homens que passarão madrugada sem dormir. E não ache que é mentira. Se você já viu nosso apóstolo dizendo que ficou a noite inteira orando por você. Bispo está aqui, os pastores estão aqui. Alguns homens de Deus que caminham com ele há algum tempo sabem o quanto que ele padece nas orações por você. Madrugadas aqui sem dormir. 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos levanta. Ora por cada um. Apresenta a sua vida para que o Senhor venha acelerar o processo na sua vida. Para que o Senhor venha cumprir o bom propósito a qual foi estabelecido na sua vida. Então Deus precisa levantar homens verdadeiros para pregar a palavra verdadeira. Palavra de mentira, tem um monte pregando aí fora. Mas aqui dentro, se eu fosse você, eu glorificava o nome santo do Senhor. Porque o caminho da verdade está estabelecido nessa casa. As nossas mãos estão limpas. Se chegar amanhã, o Senhor recolher, ou se chegar o grande arrebatamento da igreja, e você não subir, não foi porque você não ouviu palavra verdadeira e santa, porque o evangelho foi te dado. A palavra foi te dada. A santidade foi apontada e mostrada para você. Que só chegaremos a Deus quando o nosso coração estiver totalmente disponível a Ele. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Sem santidade ninguém vai subir. Sem santidade, você, me perdoe, eu não posso mentir para você. Sem santidade você não vai para o céu. Não vai. Sem a santidade do Senhor, você não vai conseguir adentrar nas mansões celestiais que está reservada para a igreja do Cordeiro. Não vai. Me perdoa falar a verdade para você, mas necessito falar isso nessa noite. Se você não adentrar pelo caminho da humildade, se você não adentrar pelo caminho da simplicidade, se você não adentrar pelo caminho da justiça, se você não adentrar pelo caminho que o Senhor tem estabelecido diante de você, você não conseguirá terminar e completar a sua carreira. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 e diante: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todas as pessoas que adentram por essas portas aqui são pessoas que estão designadas no plano celestial de Deus. Todas. Porque não é uma palavra muito fácil de ouvir. Não é uma palavra que muitas vezes a sua alma e a sua carne gostaria de ouvir. Mas é uma palavra que o teu espírito almeja ouvir. É uma palavra que o teu espírito anseia. É uma palavra que o teu espírito queima. É uma palavra que o teu coração arde. É por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 7 em diante: Senhor, eu lhes sirvo de zombaria para todo esse povo da cidade de Judá. Todo o tempo eles apontando para mim, todo momento eles zombando de mim, sirvo de escárnio para esse povo. Mas no versículo de número 9, a própria palavra do Senhor vai dizer: muitas das vezes eu queria até parar, mas eu não consigo, porque a tua palavra é como fogo em meus ossos. A tua palavra
ela me consome. A tua palavra, ela arde no meu coração. A tua palavra queima em minha vida. Não tem como retroceder. O que você espera de um Deus que deu o seu Filho Jesus Cristo 100% numa cruz? Você acha que Ele espera 70% seu? Você acha que Ele espera 50% seu? Você acha que Ele espera 90% seu? Ele espera que você se entregue totalmente no altar dele. E essa noite existe um rio, porque as fontes foram abertas para que você pudesse ser lavado e novamente colocado dentro das águas purificadoras. E para que Ele prova a gente no deserto? Para que nós venhamos ser aprovados. Tem muita gente sendo aprovado por homens. Tem muitos pastores sendo aprovados por homens. Tem muitos bispos sendo aprovados por homens. Tem muito apóstolo sendo aprovado por homens. Mas muitas das vezes são desaprovados por Deus. Mas depois que Deus aprova um homem na terra, não adianta ninguém mais desaprovar, porque já foi aprovado pelo Altíssimo. E nessa noite, se você está entendendo essa palavra, existe uma aprovação para a sua vida. Existe uma aprovação para o seu espírito, para que você pudesse novamente retornar para o caminho da santidade. Existe uma aprovação. Existe. Existe um caminho que foi aberto nessa noite. E o Senhor está conectando o seu coração novamente ao altar dele. Todas as vezes que o povo sai da comunhão, todas as vezes que o povo adentra pelo caminho do orgulho e da altivez, ele deixa o altar de comunhão, ele deixa o altar de oração, ele deixa o altar de entrega. Eles começam agora a adentrar por caminhos tortuosos. É por isso que a palavra do Senhor descreve que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém poderá ir ao Pai se não passar primeiro por mim. E nessa noite este caminho está aqui. Nessa noite esse caminho está sendo aberto para mim e para você, para que você não saia deste caminho, para que os teus pés cravem neste caminho, para que os teus pés cravem na rocha inabalável, porque é no meio do deserto que Ele vai fazer o maná sair pela manhã, é no meio do deserto que a água virá na rocha, é no meio do deserto que o sapato crescerá do pé, é no meio do deserto que a roupa crescerá no corpo, é no meio do deserto que haverá coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia. No deserto Deus vai restaurar a tua sorte. Elevaçu de cria amarassuri que elevácia. Eu via como se fossem águas que eram amargas, e as águas começavam a ficar doces, potáveis, para que você pudesse beber nessa noite, para que você pudesse ser saciado nessa noite.
para te lembrar, durante esses 40 anos no deserto de Israel, que eu te coloquei neste caminho, para te tornar humilde, para te provar, para te experimentar, para saber as intenções do seu coração, se vocês iriam obedecer os meus mandamentos ou não, se vocês iriam adentrar pelo caminho da obediência ou não, porque muitos adentraram por um caminho totalmente distante do Senhor. 1 Samuel capítulo de número 15, versículo de número 22 em diante, a palavra do Senhor vai nos relatar que agora um homem chamado Saul, ele peca, ele recebe uma ordenança do Senhor, ele recebe uma ordem, e ele quer que esse homem obedeça, e pela falta de obediência a ele, e por a falta de temor e de zelo, a palavra que o Senhor lhe tinha enviado através do profeta Samuel, ele traz o rei Agag dos Amalequitas, ele traz também algumas ovelhas, ele traz também bois, carneiros, para sacrificar. Perceba que o sacrifício em nossas vidas nunca deverá ser em vão, e o Senhor te aguarda no altar do sacrifício. Mas existem intenções erradas, sacrifícios errados, porque o Senhor não tinha pedido para este homem chamado Saul sacrificar, ele tinha dado uma ordenança. Qual ordenança? Mate Agag, acabe com os amalequitas, acabe com todos os seus bens em suas terras. Só que ele não ouve, ele traz os bois, traz as ovelhas, os carneiros, e ele ali tenta de alguma maneira dibriar o profeta, e ele diz para o profeta: não, eu separei o melhor para o Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E o profeta, tomado agora do Espírito Santo, ele diz para Saul: olha, o Senhor não quer sacrifício de você, senão que você obedeça, senão que você se atente à palavra que eu lhe falei. Então, por conta da desobediência deste homem chamado Saul, o Senhor risca o nome dele dos reis de Israel. Acaba. E por que ele acaba? Porque Saul até começou bem, na sua jornada até deu uma cambaleada, mas no seu final ele terminou mal. Existem pessoas que começam até bem, porém terminam mal. Existem pessoas que começam com o intuito certo, de fazer aquilo que agrada a Deus, só que no percurso acaba se perdendo, e faz aquilo que o Senhor não aprova, ou melhor, aquilo que Ele desaprova. E pelo fato de desaprovar, agora este homem chamado Saul, ele é arriscado dos planos de Deus para com Israel. E ele diz: olha, Saul, passado de ti foi o teu reino, e foi dado ao teu próximo. Perceba comigo, se ele obedecesse ao Senhor, se eles ouvissem a instrução do Senhor, se ele adentrasse debaixo das instruções pelo Espírito, a qual Samuel lhe tinha lhe dado, tudo seria diferente. Você entendeu porque tem promessa ainda que não se cumpriu na sua vida? Você entendeu porque ainda tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida? É porque o Senhor está pedindo mais um pouco de obediência. Obediência e não sacrifício. O sacrifício para conosco é quando eu mesmo me torno o sacrifício. Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 12: rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, irrepreensível, com o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus.
O sacrifício que nós fazemos para com o Senhor é um sacrifício diante do altar do Senhor, não para nos promover, mas para adorá-lo como oferta de libação, como está descrito em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5 em diante, quando o próprio apóstolo Paulo diz que ele está sendo como oferecido como oferta de libação, de aspersão ao Senhor. 2 Timóteo 7 ou 8 mais ou menos, ele está sendo oferecido como libação, como aspersão no altar ao Senhor. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5: vós sois pedras espirituais, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Jesus, o Cristo. O sacrifício tem que vir da nossa parte, só que com a intenção certa. Intenções distorcidas não vão ter ênfase nenhuma no mundo espiritual ao seu favor. A intenção precisa ser certeira. Por isso que você nessa noite está recebendo mais um pouco de clareza no seu espírito. É por isso que nessa noite no seu espírito você está recebendo uma direção, para que em tudo nessa vida você possa ir bem, para que depois de você ser provado, você poderá ser aprovado, para que depois que o Senhor Ele te guie pelo caminho no deserto, você possa se lembrar lá na frente, quando você conquistar os seus bens, quando você conquistar a sua casa, quando você conquistar as suas riquezas, terrenamente falando. É por isso que a palavra do Senhor vai nos relatar: e te lembrarás pelo caminho ao qual percorrestes, para que quando chegar lá na frente, vocês possam observar e ver que é o próprio poder de Deus que te dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8, versículo 17. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás, te lembrarás de Yahweh, o teu Deus, porque é Ele que te dá a capacidade, te dá força para produzir riqueza, conforme a aliança que jurastes aos teus pais. Eu preciso falar algo aqui. Você não é bom o suficiente para fazer absolutamente nada. Nada. A própria palavra descreve que bem não há em mim, bem, não há nada sequer, algum bem em mim, Senhor. Nenhum bem existe em mim. A única coisa boa que existe em você é o Espírito Santo. Porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Todos pecaram, nenhum sequer se salvou. A Isaías, capítulo de número 64, ele diz: e eu mesmo estendi o meu braço de justiça, para que pudesse trazer salvação para a terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele nos prova em todo o caminho no deserto, nos preparando, nos ensinando, como um pai ensina o filho. É por isso que lá no livro de Hebreus, ele vai dizer que o próprio Senhor corrige o filho a quem Ele ama. Não é nós não podemos bater em ninguém, nós não batemos em ninguém. Quem nos corrige é a palavra, quem nos aponta é a palavra, e o próprio Espírito Santo é Ele que nos corrige, é o próprio Pai. Ele dá, me perdoa a expressão, uma cipuada quando precisa, dá uma cintada. Sabe aquele filho rebelde? Sabe aquele filho que não está dando ouvido para você muitas das vezes? Sabe aquele filho que você instrui, você fala para ele não fazer algo, daqui a pouco ele vai e faz, isso começa a se tornar, na verdade, uma rotina. Você pega a cinta ali e dá uma cipuada, e aí ele vai pensar naquilo que ele fez, para que ele não faça mais. Assim somos nós. Se Deus não te parasse, você continuaria na mesma vida que levava.
quem parou você foi o próprio Deus. Diga para o seu irmão: quem te parou foi Deus. Diga assim: senão vocês não estariam aqui. Não estaria. Tá tudo bem, a conta está bombando, os negócios estão bombando, está tudo uma maravilha. Você via Deus, negócio de guerra, negócio de principado, negócio de diabo, né? Para quê? Deus para. Está pensando que é só isso. Está pensando que a vida é essa. Está pensando que é somente ir dessa forma. Não. O Senhor, Ele tem rios de novidade para aqueles que o amam. É por isso que cada culto que chegamos aqui dentro dessa casa, não sabemos o que vai ser pregado, não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se vai descer a glória, se vai descer o rio, não sei. Nunca sabe de nada, até que o Senhor nos revele, até que um ambiente seja tomado e você seja transformado pelo ambiente a qual te transforma, pelo ambiente a qual você está sendo inserido. Ele te humilhou, versículo 3, e fez com que sentiste fome, alimentou vocês com maná, que nem os teus pais conheceram, para te mostrar que o ser humano não vive de pão somente, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E vestes, as que usavas, não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no seu mais íntimo que Yahweh te educava como um pai instrui o seu filho, a qual disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos de Yahweh, o teu Deus, para que andes nos teus caminhos e aprenda a amá-lo reverentemente. O caminho que nós trilhamos no deserto, existe duas vertentes. Primeira vertente, que eu posso ir bem. Segunda vertente, que eu posso ir mal. Se eu for aprovado, é sinal que eu fui bem na caminhada do deserto. E se eu fui bem na caminhada no meio do deserto, automaticamente eu, com meu coração, aprendi a amar o Senhor. Não distraia. No caminho do deserto, que Deus coloca o povo de Israel, é para que o relacionamento deles aumentassem. Se chegar uma pessoa aqui hoje, que eu nunca vi, e tem pessoas aqui realmente que eu nunca vi, são vindo a primeira vez. Será que eu posso dizer que amo essa pessoa a não ser o amor de Cristo? Mas humanamente falando, será que eu amo essa pessoa? Não, a não ser o amor de Cristo que nós devemos uns aos outros. A minha esposa, que está comigo 19 anos, eu amo ela, porque no meio do caminho eu tive um relacionamento com ela e aprendi a amá-la. É por isso que Deus pega o povo de Israel no deserto e fala: vocês vão caminhar no deserto, mas vocês não vão caminhar de qualquer maneira. Vocês vão caminhar me adorando, edificando um altar, consagrando, olhando para as minhas ordenanças, olhando para os meus mandamentos, desejando no seu mais íntimo totalmente a minha presença. Porque no meio desse percurso, deste caminho no deserto, você vai aprender a me amar. Deus está dizendo isso para Israel. Vocês somente ouviram falar de mim no Egito, mas para vocês me conhecerem, existe um caminho a ser percorrido. Existe um caminho para ser trilhado. E esse caminho ao qual trilhamos, esse caminho ao qual estamos inseridos, é o caminho que nos levará ao verdadeiro amor. Amor. O que Deus estava mostrando para Israel, de tudo que foi ministrado, mas terminando no versículo de número 6, agora lemos, é esse: para que vocês aprendam a me amar. Não só pelo maná, não só pelas cordonizas que eu mandava, não só pelas colunas de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, não só pela água da rocha, nem somente pelas águas amargas que era amara e se transformava em água potável, água doce. Não é por isso, mas que vocês aprendessem a
a me amar. Amar. Se nós estamos aqui nessa noite e não aprendemos a adentrar no caminho santo do amor, me perdoe, é tudo em vão. Não tem palavra, não tem mais nada. Pode ir embora. Se nós não adentramos por este caminho e aprendemos a amar reverentemente a Deus por intermédio da sua palavra e por intermédio do caminho a qual Ele nos inseriu para trilhar conhecendo a Ele, é tudo em vão. Fecha a igreja, fecha tudo e pode ir embora. Porque o maior dom que existe é o dom do amor. Amor. O amor, diz a palavra, ele cobrirá uma multidão de pecados. É por isso que o mandamento se resumiu em 2. Qual é? Amar o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E se eu cumprir esses 2, você cumpre tudo. Porque quem ama a Deus não vai adulterar. Quem ama a Deus não vai mentir. Quem ama a Deus não vai andar em caminhos tortuosos. Quem ama a Deus não vai usar de maledicência com o próximo. Quem ama o seu irmão vai ajudá-lo quando ele cair. Quem cumpre esses 2 mandamentos, cumpre tudo. Cumpre tudo. Então, Deus estava se revelando a eles. Olha, foi por isso que vocês chegaram até aqui. Para quê? Para aprender a me amar. Que eu sou teu pai. É por isso que lá no livro do profeta Isaías, ele disse: ainda que uma mãe se esquecesse dos filhos que amamentam, eu, o Senhor, jamais se esquecerei de ti, diz o Senhor. Qualquer vestígio de orfandade que tenta vir tomar a sua vida, você tem que dizer para ela que você tem um pai. Qualquer orfandade que tentar te roubar da presença do Senhor, você tem que dizer e declarar que você tem um pai. E esse pai, ele te ama e zela por você. E ele não te entrega por nada, a não ser que as suas próprias atitudes e as suas escolhas o levem para fora da presença dele. Se coloque sobre teus pés, ministério da adoração.